Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 6 de fevereiro, a lição 6, ela tem como título Até quando julgarão injustamente? A lição de hoje está baseada no Salmo 82, escrito por Asaf, e que nesse salmo mostra que Deus ele é o único, não há outro igual, porque ele é criador e mantenedor do universo, e é ele Deus que vigia do seu trono da graça todos os seus governantes e representantes, e ele assiste, a congregação que está na terra, porque ele habita no meio realmente do seu povo. E sempre ele está ali atuando e verificando a lisura de juízes de Israel. Porém, os seus representantes se achavam acima da lei, acima de tudo, e começaram a perverter a justiça, E Deus, através de Asaf, chamou a atenção desses juízes, que eles deveriam ser sábios, para administrar o povo. E Deus mencionou que eles eram injustos e alerta que eles eram mortais e que eles sofreriam punições, mesmo que eles fossem assim, ordenados por Deus, porque eles eram considerados deuses, porque eles eram representantes de Deus aqui na terra, para realmente administrar o povo de Israel. E Asaf menciona a esses juízes injustos, que eles estavam andando nas trevas e que eles seriam julgados pelo Criador e mantenedor do universo. O que nós vemos no livro de Salmos, principalmente no Salmo 72, que ele foi escrito por Salomão, descreve que o Senhor dotou líderes de Israel com autoridade para manter a justiça e promete dar muitas bênçãos divinas sobre aquele rei que for justo, aquele juiz que for justo, que desde que seja íntegro, caridoso, onde todos serão julgados e atendidos com justiça, e será esse lugar que essas pessoas estão administrando, seria um lugar de paz e prosperidade, onde os aflitos e necessitados seriam mais beneficiados. É um reino sim conhecido de todas as nações, que deveria ser conhecido pela administração e pela bondade e amor que existia entre as pessoas, que fosse conhecido por outras nações, e que exercia influência e domínio até os confins da terra, que fala no Salmo 78, versículo 8, que era o desejo de Deus. E seu reino é digno do respeito de todos os reis, que fala no Salmo 72, versículo 11. E todas as nações o servem e lhe dão presentes voluntários. Os reis deveriam exercer com autoridade, segundo a vontade de Deus, e certamente seria o sonho de consumo da maioria das nações, das pessoas, ter um lugar assim, um lugar de paz, de justiça, e ainda os desfavorecidos seriam bem cuidados. O Rei dos Reis, que esteve entre nós, acudindo ao necessitado que clamava em seus caminhos, e também ao aflito e ao desvalido, que fala lá no Salmo 72, versículo 12, ele teve piedade do fraco, do necessitado, e sempre os acudiu e os auxiliou em todas as situações. E salvou a alma dos indigentes, que falaram no Salmo 72, 13. E também todos aqueles que eram desprezados aqui na terra. Cada alma era preciosa para os olhos desse Rei dos Reis, de maneira que ninguém fosse
ao seu encontro e ou fosse lançado fora. Absolutamente, ele atendia a todos. Em sua companhia havia abundância de cereais, que falar em Salmo 72:6. E o suprimento era para redimir a alma da opressão e da violência, que falar no Salmo 72:14. E este era o Rei e Salvador Jesus, o Rei da Glória. E Deus não está alheio assim a reis e governantes, né, desse mundo que nós vivemos hoje, por exemplo, que maltratam os menos favorecidos, e assim o Criador do Universo os julgará nos rigores da lei. O Salmo 82 constitui uma forte repreensão a esses mau líderes, né, que falham, né, em exercer a influência e o poder e não fazer nada pela situação dos fracos e oprimidos, dos órfãos, dos aflitos, dos desamparados, que fala no Salmo 82:3. E esse salmo descreve uma reunião celestial, na qual os líderes são censurados lá do céu por sua negligência e indiferença aqui na terra contra os oprimidos e por eles serem injustos, né? Quão difícil, né, é conviver com a injustiça. Quão terrível é termos de lidar com o desamparado e com a sensação de impotência, né, frente a um mundo hostil e indiferente, em que no hebraico, né, essas pessoas que fazem vistas grossas, né, que se omitem em ajudar, esses juízes terrenos, né, determinados por Deus, que omitiam, né, em ajudar o próximo, era chamado de Elohim do hebraico. E se refere a deuses, estava lá em Salmos 82:1, onde pessoas, né, da congregação, líderes de Israel, juízes, né, ficavam no meio desses falsos deuses, né, e tomavam partido injustamente pela causa dos ímpios, né, cuja função realmente de um juiz desse, determinada por Deus, era para ajudar o caído, né. E esses juízes, né, eram como representantes de Deus. Porém, conforme o salmista, os juízes eram parciais, aqueles que andavam contra a justiça, e eles favoreciam justamente quem não deveria favorecer e não ajudavam realmente o caído, como era a determinação de Deus. Está lá no Salmo 82:2. Mas o salmista diz que o Deus verdadeiro, que assiste da congregação, que está falando em Salmo 82:1, muito em breve ele vai estabelecer o seu julgamento, e isso será em definitivo. E esses juízes realmente que foram realmente injustos, né, que realmente não fizeram nada pelo oprimido, eles serão julgados realmente após a volta de Jesus. E aqui nesse Salmo 82, Deus declara o seu juízo sobre os juízes corruptos de Israel, né, que eles eram chamados assim os deuses na época, porque eles eram representantes realmente de Deus. E no Salmo 82, versículo 9 a 6, eles são mencionados realmente como deuses, esses representantes. Porque na realidade, de Deus eles não tinham nada, né? Nem representantes de direito eles eram de Deus, porque eles nunca foram encarregados para fazer a justiça do povo de Deus, de ajudar realmente o caído, o necessitado. E portanto não podem ter título algum, muito menos ser juízes dessa forma. As Escrituras sustentam firmemente a visão de que o Senhor, Ele é o único Deus e que Ele compartilha seu governo no mundo com líderes humanos designados como representantes até nos dias de hoje, que fala em Romanos 13:1. Mas muitas vezes esses representantes e governantes, né, tanto no passado como no presente, até nos dias de hoje, se pervertem, se corrompem, né,
não cumpre com a responsabilidade que lhe foi atribuída por Deus, né? De ajudar o próximo caído. E o escritor do Salmo 82 expõe de forma irônica a apostasia cometida justamente por esses líderes de Israel, esses juízes, que passaram a acreditar em deuses mundanos, né? E até afirmaram a esses deuses que eles eram superiores aos outros. Embora o Criador tenha dado autoridade a reis e governantes na época, e até tiveram assim, o privilégio de serem chamados de filhos do Altíssimo, porque os governantes escolhidos, né, juízes escolhidos, eles eram realmente chamados de filhos do Altíssimo, né? E eram para representar a Deus aqui, mas não faziam. E Deus renunciou a esses líderes maus, até os lembrou que eles eram mortais e estavam sujeitos às mesmas leis morais dos demais. E ninguém está acima da lei de Deus, dele Criador, que está lá em Salmo 82, versículos 6 a 8. Porque Deus julgará o mundo, todas as pessoas prestarão contas diante do Criador do universo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. A partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa que sabe manusear bem essas escrituras e entender verdadeiramente. Aqui nós vemos, né, que os juízes, eles eram representantes de Deus, né? Eles eram chamados de filhos do Altíssimo. E nós, como cristãos, nós temos que ser exemplos para as demais pessoas, né? Para que elas também possam aceitar a Jesus como Salvador. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, ele vai levar a cada uma das pessoas que aceitaram a ele como Salvador e Senhor lá para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, que não haverá mais morte, não haverá mais dores, não haverá mais perseguições, não haverá mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga, e com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.